Depois que eu saí de Recife, com aquela minha experiência de quase morte, eu acho que eu tava precisando de mais um motivo, sabe, além da natureza. Nossa, cheguei no fim da BR-101 sozinha. E aí, a moto Himalaia que estava comigo recebeu o seu nome carinhoso de Wanda, minha bruxa aventureira. A partir daí, eu não viajava mais sozinha. Viajava eu e o Wanda. E segui viagem, hora de me direcionar para onde eu estava mais ansiosa. Hora de entrar no norte do país. Muito prazer, eu sou Raquel Stein, eu tenho 33 anos e eu rodei de moto pelo Brasil todo, sozinha, 120 dias, numa Himalaia da Royal Enfield. Dia 40 da viagem e é hora de entrar no norte. Eu sempre tive muita expectativa para conhecer o norte do nosso país, mas o que eu não imaginava é que eu passaria tantos dias com a minha moto num barco. Eu não imaginava que a nossa região norte, ela tem várias regiões dentro dela. E eu descobri isso, assim, do jeito mais louco possível. Bom, para você sair do Maranhão, sair de São Luís do Maranhão e entrar no Pará, você precisa pegar um barco. Eu botei a moto no barco. Entrando no barco, fiz amizade com o pessoal lá e eles foram me contando como que seria a estrada que eu iria encontrar pela frente. E de fato era uma estrada que me assustava bastante, porque tinham me falado já que essa estrada tinha muito buraco, que tinha caminhão, que tinha búfalo. Enfim, fiquei muito ansiosa e quando eu cheguei nessa estrada, realmente eu já dei de cara com búfalos. Aí a cabeça estremeceu e falou, cara, outra parte de Brasil está começando agora. Entrando no norte, você já começa a estrada com realmente muitos buracos e pessoas na beira da estrada tapando os buracos. Aqui é muita reta e muito calor. Não tem tanta curva, não tem tanto verde, tem muita fazenda, muito búfalo, tem muito cavalo, muita boiada, muito bode, muito bicho na estrada. É uma estrada muito perigosa. Não é uma estrada tranquila. E eu estava muito cansada, com tanto calor, com tanta tensão que eu tinha que colocar. E muita reta, isso foi me dando muito sono, muito sono, muito sono. Eu fiquei meio preocupada, que eu estava desligando, eu estava apagando. Eu realmente estava preocupada com a minha saúde. Eu parei algumas vezes, botei gelo no meio do posto de gasolina na minha nuca e eu vi que eu não estava dando conta. Olhei e vi um motel de beira de estrada, eu falei, eu vou ter que parar. E eu parei, dormi, acordei no dia seguinte, tomei um café. Foi a minha atitude mais responsável e eu estava entendendo que eu tinha que tomar essas atitudes sempre. E aqui vai uma dica que para mim é uma das mais importantes. Respeite os seus limites. Eu viajo sempre com camelback, mas mesmo assim não estava dando conta. Eu estava com muito calor, passando muito mal e precisava parar e me molhar, colocar um gelo na roupa. Todo mundo me pergunta se eu passei algum perrengue. Eu não passei nenhum perrengue tão grave porque eu sempre reconheci os meus limites. E isso é fundamental quando você viaja sozinho. Quando eu cheguei no Pará, eu já fui muito bem recebida. Já me deram shot de jambu, já me deram vatapá, eu já tinha que comer vários peixes, foi ótimo, vi um tecnobrega. Aí o Brasil começou a ter outro sabor, outro som, outra textura, porque, nossa, é abafado lá, né? Começa a ficar tudo muito abafado. Enquanto eu tava no Pará, um meu amigo Alex, que é um motociclista, e ele me recebeu na sua casa, ele me apresentou a Ana, também motociclista, e fomos juntos para conhecer alguns igarapés no Pará. Eles me levaram para diversas comunidades ribeirinhas e quilombolas
e a Ana aproveitou para contar a sua história. Fui professora da UFPA, do curso de nutrição, agora estou aposentada por conta de um câncer de mama que eu descobri no final de 2014. Em 2015, eu tive que parar minha vida, inclusive minha vida de motociclista, por conta desse câncer, para fazer o tratamento, fiz a cirurgia, fiz a quimio, fiz a rádio, né? E no final do ano, eu só queria uma única coisa: voltar para as minhas expedições de moto. A sua história foi muito marcante para mim, que ela contou como o se sentir livre, independente, poderosa em cima da moto pode salvar de fato vidas, e tem salvado a vida dela. E eu tenho muita gratidão por ter cruzado o meu caminho com essa mulher e, enfim, um dia espero cruzar de novo. Voltando do Igarapé, o pessoal tinha organizado de eu ir para um bar para fazer uma surpresa para mim. Quando eu cheguei nesse bar, tinha muito motociclista, tinha muita gente. Gente, eu tô muito lisonjeada. Fizeram um encontro com todo mundo no motoclube aqui do Pará, Belém. E olha só o que fizeram. Me fizeram escrever meu nome aqui. Escrevi meu nome. E vieram umas meninas, muito legal, essas meninas. São motociclistas e as motociclistas do norte têm o seu estilo. E elas vieram com um quadro, fizeram um quadro em vidro com um desenho meu na Himalaia, na moto. Uma plaquinha comigo. Ficou tão lindo esse quadro. Eu tenho ele comigo, eu despachei ele para não quebrar ele enquanto eu estava no Pará. E esse pessoal foi muito especial comigo. Inclusive, graças a esse pessoal que eu conheci nesse dia, eu consegui fazer vários contatos que me ajudaram lá no Mato Grosso. Veja só, são contatos que foram muito importantes ao longo da minha viagem. Contar essa história e agradecer esse pessoal é fundamental. Então, gratidão por tudo que fizeram por mim lá no Pará. Não fiquei tanto tempo no Pará quanto eu gostaria, porque eu realmente tinha que cruzar, eu tinha que seguir. Mas aquele tempo ali foi fundamental para eu reorganizar minha mala, reorganizar as minhas coisas e entender como que eu ia cruzar para Manaus. Existem duas formas de você cruzar para Manaus: ou por terra, cruzando a Transamazônica, ou por barco. Eu não conseguiria cruzar a Transamazônica, porque eu estava em período de chuva. Lá vira uma lama, um atoleiro, e eu não ia conseguir, ia ser muito perigoso, e eu escolhi colocar minha moto num barco. Já colocou a moto num barco? Eu aposto que você nunca colocou a moto num barco desse jeito. Só que, pra surpresa de vocês, eu peguei o contato do russo, falei: você é da onde? Eu sou da Rússia. Falei: ah, pronto. E aí? Você é da onde? Fala seu nome. Eu sou Denis, da Rússia. E o russo também ia pra Manaus. Eu falei: então vamos dividir a cabine juntos. Eu e o russo, a gente se reencontrou na subida do barco. Ele me ajudou a colocar a moto dentro do barco. Foi um rolezão. E a gente dividiu 5 dias de barco, do Pará a Manaus, navegando, cruzando todo o Rio Amazonas. 5 dias offline e você vendo a paisagem dessa vez mudar pela água e não pela estrada. E foi realmente incrível, foram momentos muito importantes de introspecção e momentos muito importantes de você ver como que as pessoas ali trocam, como as pessoas locais conversam. Não é um transatlântico, é um barco que tem banana, é um barco que tem carga, é um barco que tem muitas histórias, muitas pessoas de todos os tipos de renda, e é muito interessante você cruzar uma experiência dessas aberto a conversar. E eu sentei e conversei com muitas dessas pessoas. Foi muito bom, foi muito rico, aprendi demais a cultura dessa galera. Numa dessas paradas, o barco para reabastecer e etc. A gente conseguiu ir para Alter do Chão,
E foi muito legal conhecer Alter do Chão, não deu para conhecer tanto, conheci um pouco, ouvi histórias reais do povo local e era isso que eu queria ouvir as histórias das pessoas. Bom, depois de 5 dias offline, porque o barco não tem sinal, cheguei finalmente em Manaus. Cheguei em Manaus e fui recebida por mais um motociclista. Fiquei na casa do Genges. Conheci um pouco Manaus, conheci o teatro, conheci a feira, conheci tudo que tem que conhecer turisticamente Manaus, nadei com boto, vi o encontro das águas. É muito louco, né? Porque tem o Rio Negro de um lado, Solimões do outro, eles não se misturam, eles têm cores e densidades diferentes. É muito bonito de ver isso ao vivo. Mas era muito turístico. Eu decidi que eu não queria ficar ali. Eu queria conhecer outro lugar, mais bonito. Aí eu inventando moda. Eu peguei uma das BRs mais desafiadoras da minha vida depois de conhecer um lugar tão bonito. Mas eu já vou contar essa história para vocês. Primeiro eu saí de Manaus e fui para Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo, se eu disse para vocês que as praias do Piauí são as mais bonitas do litoral, Presidente Figueiredo tem as cachoeiras mais incríveis que você vai ver. Fui para Presidente Figueiredo e vi cachoeiras de cair os olhos. É incrível você adentrar na mata amazônica e sentir a energia vindo dessas cachoeiras. É assim, tudo ali era alagado. E você vê tudo seco, tem até conchinhas no meio da trilha, ouve os animais gritando, dá um medo, né? Porque eu comecei a ouvir no YouTube qual era o barulho da onça, porque se eu ouvisse aquele barulho eu ia correr muito. Conheci Presidente Figueiredo. Voltei para Manaus. Nossa, comi o melhor tambaqui de banda da vida. Que saudade de um tambaqui de banda. Que saudade de um x-caboquinho. Ai, meu Deus, que comidas maravilhosas. Voltei para Manaus e decidi seguir para agora sim a BR mais complicada que eu ia pegar e eu não imaginava, que é a BR-174. A BR-174 corta por reservas indígenas. Essas reservas protegem a estrada e aqueles ambientes. Então não pode transitar muito e tem hora para transitar. E a estrada não é boa. Derrapa muito, 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 mas eu queria fazer isso. E eu fui andando nessa estrada por dentro da reserva Waimiri, a reserva indígena. E eu cheguei na linha do Equador. Eu não sabia que a linha do Equador era ali. Eu não tinha ideia. Tá aí, mais uma coisa para conhecer. Cheguei na pontinha, assim, do Brasil. Cheguei em mais um estado, entre Amazônia e Roraima. Nossa, realmente, assim, não esperava chegar nesse lugar e muito menos ver a linha do Equador quando eu chegasse em Roraima. Decidi que eu ia dormir por lá. Era muito tarde, eu estava com medo de voltar naquela estrada. Dormi num hotelzinho de beira de estrada e voltei no dia seguinte mais segura, mais calma e mais descansada. A volta foi muito estratégica, não tinha muito agora a curtição, eu tinha que me preparar para ir para o Acre. Então eu voltei para Manaus e Manaus eu tinha que fazer coisas burocráticas como ir para o Acre. Ou você vai pela 319 ou você vai de barco. Pela 319 eu não ia conseguir ir. Assim como a Transamazônica estava alagada, a 319 também estaria alagada. Então eu tinha que ir de barco. O barco levava alguns dias para chegar. Enfim, eu tive que ficar mais um tempo, mais do que eu imaginava, em Manaus, esperando esse barco chegar. E esse barco, se o outro era rústico, esse era ainda mais rústico. Eu fiquei na cabine, porque é mais seguro, mas o barco ele é menor, ele tem menos estrutura e ele leva mais 4, 5 dias em alto mar e offline. Dessa vez eu estava cruzando o Rio Madeira em direção ao Humaitá.
dá para você chegar direto no Acre. Você primeiro tem que ir para Rondônia. Cheguei em Humaitá, Rondônia, uma chuva. Fui recebida por mais motociclistas que tinham me indicado. Dormi lá só uma noite e já parti para o Acre. A estrada é super tranquila para você entrar no Acre. E fiquei numa aldeia indígena. Lembra quando eu disse que o Arthur e o Danilo haviam me apresentado a indígenas e ao cacique que iria me receber? Depois de ter conversado com Danilo e Arthur e ter feito essa conexão incrível, que lá na frente vocês vão entender onde essa conexão me levou, agora chegou a hora. Fui recebida por Mapu Runicuim. Runicuim é a etnia que Mapu faz parte. Ele é casado com 2 mulheres maravilhosas. Uma delas tinha acabado de ter um bebê. Eu decidi ficar nessa aldeia até esse bebê ser batizado. E que experiência! Realmente não tem como regravar essa experiência que eu vivi. A experiência de ver uma criança indígena sendo batizada dentro da cultura deles em uma noite de festa. É durante a noite, eles acendem a fogueira, é durante uma cerimônia. É uma cerimônia de ayahuasca, então vão quase todos familiares runicuins. Tem muita música, tem muita dança, tem muito fogo, é muito animado. Você passa a noite inteira com esse pessoal e durante a manhã, quando amanhece, essa criança ela é batizada com genipapo. É uma coisa tão linda de se ver, tão linda de se ver. E eu sou tão grata a essa família por ter permitido eu ter vivido isso e filmado isso para hoje poder mostrar para vocês. É realmente encantador. Talvez nessas imagens vocês não tenham tanto encanto como eu tive naquela hora. A aldeia que eu fiquei tem muitos frutos, comi o cupuaçu mesmo. Nossa! Olha aí, tá aqui. Acabou de cair. Acabou de cair. E olha, essa graviola aqui, nós vamos já comer agora, Tiago. Você já comeu graviola? Olha, assim não. Nós, povos que vivemos na natureza, na floresta, a gente tem uma conexão e um conhecimento que vem da ancestralidade, né? Do nosso povo há muitos anos que vem sendo usado. Então, cada árvore dessas são medicina. E traz cura para muitas coisas que às vezes a gente, por não conhecer, imagina que é só simplesmente uma árvore. O mais importante que a gente quer muito para a humanidade entender o processo desse reflorestamento, o objetivo desse reflorestamento não é só simplesmente plantar. A riqueza de fazer o reflorestamento, mas também usar ao benefício dela do que ela nos oferece, né? Pra gente usar como medicina para tratar. E essa foi minha casa pelos últimos 5 dias. Aqui é onde ele planta sua agrofloresta. Ele tem mais de 5.000 mudas desde plantas de lei a frutíferos, tudo. Eu tive a honra de poder fazer parte dessa família. Esse espaço aqui, ele é só fruta. E do outro lado, vocês vão ver uns filhotinhos de samaúma. Olha, são filhotes de samaúma. Vários tipos de árvore, na verdade. Gente, quando ele me mostrou a quantidade de samaúma que eles estão plantando, vocês têm noção que essa é a árvore mais simbólica para os indígenas, que mais transmite energia, que mais conecta os povos. Pude ficar lá e aprender os cantos deles. No conchina ironi kai kiran no conchina ironi kai kiran
Dessa vez eu estava vivendo uma experiência extremamente raiz, zero turística, porque não é qualquer um que tem acesso. Inclusive essa pulseira que eu tô aqui é um presente que eu recebi deles. É o símbolo que eles me identificaram, né? Então aqui tem misturado o símbolo do escorpião e também tem o símbolo da onça, que eles falam que são os espíritos que me protegem. Fui pintada, inclusive, com espíritos que me protegem. E era hora de sair. Chorei muito quando eu saí dessa família. Chorei demais, porque realmente foi uma experiência incrível. Oi, Iraque, já estou com saudade. Tô falando do futuro agora. Ela tá falando do futuro, eu tô com saudade também. E quando eu saí, eu ainda tava com genipapo. O genipapo leva uns 10 dias pra sair do rosto. Eu ainda tava com genipapo. E quando você é pintado pelo genipapo, você não pode ter vergonha. Pelo contrário, aquilo é uma proteção. E eu saí com o meu genipapo, estrada fora. E fui parada pela PRF. A PRF pediu para eu tirar o capacete. Tirei o capacete com a cara de genipapo. E eles ficaram me olhando. Achavam que eu falava inglês. E eu falei, não, oi, tudo bom? O que houve? Ah, você tá indo pra onde? Aí eu falei, ih, amiga, se eu te contar pra onde eu tô indo e de onde eu tô vindo, vai ser muito difícil. Eu só consegui apontar pra câmera e falar, ó, eu tô gravando um documentário, eu tô rodando no Brasil de moto. Ele olhou pra mim, olhou pra mala, ele, cara, só segue. Nessa altura do campeonato, tudo já estava muito diferente na minha cabeça, eu já estava realmente muito emocionada e admito que cansada. O cansaço já estava batendo. Foram muitos dias no norte, mais do que eu imaginava, por conta de toda essa travessia de barco. E agora já era hora de eu dar tchau pro norte e começar uma outra aventura no centro-oeste. E agora eu começaria a ver o Pantanal. Bem na época do lançamento, do relançamento da novela O Pantanal, eu estaria começando a entrar no Pantanal. É mais um episódio da minha aventura e que eu estava muito ansiosa para viver. E eu não imaginava que eu ia viver essa aventura bem no Dia das Mulheres.